Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui a parte de controller. Essa parte de controller vai ser a classe onde vai estar com as requisições da API. Então, primeiramente, vamos criar aqui um pacote chamado controller, new package, que vem aqui, ó, controller. Vamos criar aqui também na mesma lógica do usuário e usuário repository. No controle, para se representar aqui, para ficar mais organizado, você vai colocar usuário controller, assim. Beleza. Logo de início, você vai colocar aqui em cima a anotação chamada REST controller. Essa anotação, ela indica que essa classe aqui, usuário controller, ela responde os métodos HTTP. Como por exemplo, o que nós vamos usar: get, post e delete. Eu encontrei essa imagem aqui muito boa da internet para explicar esses métodos. No caso do get, o get para pegar, ou seja, você vai buscar alguma coisa. No caso, a nossa API aqui de usuários, ela vai retornar a lista de usuários, ou então retornar um usuário específico que a gente buscar lá. O post vai ser o inserir um novo usuário, e o delete vai ser o de remover um usuário. Então, quando você coloca essa anotação @REST_controller, você está representando que essa classe irá fazer isso. E que também os métodos eles vão retornar os dados em JSON. Tá, depois disso, nós vamos colocar aqui embaixo @request mapping. Isso aqui vai ser o link, pessoal, vai ser o endpoint. Então, vou dar um exemplo aqui. Nosso endpoint vai chamar API/usuários. Ou seja, quando a gente for pesquisar alguma coisa, o link, né, o endpoint padrão, como eu tinha explicado lá, quando você iniciar uma aplicação Spring Boot, se você não mudar, vai ser localhost a porta 8080. Se você mudar, vai ser outra porta. Isso, aí o link vai ser esse, API usuários. Então o link vai ficar assim, para nós acessar essa classe aqui, esse controle aqui. Então é isso que a gente está falando, a gente está fazendo o mapeamento, o endpoint dessa classe controller. Eu vou fazer aqui um exemplo aqui bem simples, sei lá, uma mensagem para aparecer na tela. Você vai colocar @getMapping. Aí esse método que está aqui embaixo vai ser representado com esse protocolo. No caso aqui no Google assim, se você fizer só precisar assim, ele vai fazer uma. Aí aqui eu vou colocar um tipo para ele retornar string. Eu vou, sei lá, colocar mensagem. Aí eu vou colocar aqui return olá mundo, assim. Tá, aí eu vou iniciar aqui a aplicação. Aplicação aqui iniciada, você agora pode pesquisar aqui, ó, API usuários. Se você pesquisar, tá aqui a mensagem que ele retornou, olá mundo. Então, dando essa lógica, a gente quer buscar os usuários, então a gente vai fazer essas funções. Pode finalizar aqui a aplicação, voltando aqui para o usuário controle, mas a gente não quer isso, a gente vai querer fazer os métodos para nós estarmos... Tá, agora vamos apagar isso aqui e vamos começar primeiramente colocando um @auto_wired, assim. Embaixo você vai colocar private, o nome do repositório, usuário repository. Você lembra que aqui vai ter todos os métodos que a gente quer passar um banco de dados, buscar, deletar e adicionar, get, post, delete? Pois é, vai ser essa classe. Aí você pode colocar o nome do objeto que vai representar ela. No caso, usuário repository, assim. Geralmente essa formatação é muito usada. Você coloca o nome aí da classe, depois o nome da classe, que aqui está... Esqueci o nome da formatação, mas quando você cria uma classe, a primeira letra é maiúscula e o nome do objeto, a primeira letra é minúscula. Tá, com essa anotação aqui, auto_wired, ela já vai injetar automaticamente esse objeto aqui, usuário repository, no projeto, e assim permitindo a gente acessar o banco de dados sem precisar instanciar o repositório manualmente. Tá, primeiramente, vamos fazer aqui a função de adicionar um usuário. O método vai ser o post. Então você vai escrever post mapping, só isso. Public. O tipo de retorno, no caso, vai ser um usuário, um objeto da classe usuário para ser salvo, né? E o nome da função. O nome da função vai ser criar usuário. Vai colocar entre parênteses request body, requisitar o corpo, o usuário maiúsculo, depois o usuário também. E aqui você vai colocar um return. Você lembra aqui, ó, o usuário repository com o minúsculo que a gente criou?
Você vai digitar ele e automaticamente ele, se você apertar aqui o ponto, ele já vai ter algumas funções. No caso, uma das funções é save, tá vendo aqui? E essa é a função que a gente quer. Aí você colocar usuário. Ou seja, quando a gente fazer essa requisição aqui de API usuários e fazer um post, a gente vai mandar as informações do usuário para ser cadastrado, vai chegar nesse parâmetro aqui, usuário, como objeto da classe usuário, e assim vai ser salvo lá no nosso repository. E automaticamente vai ser salvo lá no banco de dados. Ou seja, a gente não teve que codar nada na parte do banco de dados. A gente não teve que criar tabela, nem lógica para estar salvando. A gente só teve que criar lá a herança, né, do JPA repository, e criar aqui um objeto da classe e acabou. Ele já vem com a função de save. Tá, as outras funções vai ser quase na mesma lógica. Agora bora fazer a função de listar os usuários que tem cadastrado. Vai ser get, vai ser um método de buscar. Aí vamos criar a função public. E o que ele vai retornar? Ele vai retornar uma lista. Uma lista de quê? De usuário. Você lembra da classe usuário? Pois é. Aí o nome da função do método eu vou colocar listar usuários, assim. E vai retornar. Você lembra a mesma coisa aqui, ó, usuário repository? Você vai colocar a mesma coisa aqui, ponto find all, quer dizer, buscar todos. Aqui tá dando um erro, que eu não importei aqui como é que fala? A biblioteca aqui de lista. É só você apertar aqui import class, ou então você digitar isso aqui, ó, import espaço java.ut.list. E como eu estou usando IntelliJ, todos os métodos que eu estou usando aqui, ele já está criando automaticamente, aqui, importando as bibliotecas para mim. Por isso que eu recomendo você usar a IntelliJ. Agora aqui, pessoal, vamos criar um método de buscar o usuário, que está listando todos. Agora eu quero buscar um específico. Vamos ver, a gente quer buscar as informações do usuário de detal. Tá. Essa é a mesma requisição, o getMap, só que a gente vai receber um parâmetro. Que parâmetro vai ser isso? Vai ser a ID do usuário que a gente quer procurar. Você vai colocar entre aspas, e entre essas chaves você vai escrever ID. O barra aqui. Então você lembra que lá no link ficava bem assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a anotação. Localhost, porta 8080, barra, isso aqui API usuários. Então, com isso aqui, basicamente vai colocar barra e a gente vai colocar o ID que a gente quer. Sei lá, se a gente colocar o ID 3, ele vai retornar as informações do usuário com ID 3, né? Da tabela de ID 3. Beleza. Aí a gente vai colocar public, o tipo que vai retornar, no caso vai retornar um usuário, né? Tu vai colocar o usuário. Buscar, bora colocar o nome da função, buscar usuário. Aí você vai colocar, sei lá, buscar o usuário por ID, ou então... eu vou colocar só buscar o usuário, porque não tem... que um é listar e o outro é buscar. Você vai colocar @path variável, vai passar o parâmetro long id. Então, ou seja, o que a gente colocar aqui, ó, como id, vai ser colocado aqui, e assim a gente vai buscar lá no nosso banco de dados. Aí como é que a gente faz isso? Novamente, a mesma coisa, return. A gente não precisa criar uma lógica, a gente vai só usar a função que já está lá no JPA. Copiar isso aqui, ponto, find, e já está aqui, ó, find by ID. Você pode ver que como parâmetro aqui está aqui, ó, long ID. Aí só passa o ID, acabou. Então você vê, cara, que fica muito simples codar assim. O próprio Spring Boot nos ajuda com isso. Aqui tá dando um erro, deixa eu ver. Vamos colocar aqui, ó, só colocar ponto ou else. Aí você colocar no. Basicamente aqui é se isso aqui significa se caso não houver nenhum usuário com SD lá cadastrado, ele vai retornar um null. Por isso que é bom, ó. Se não, null. E agora o último, mas não menos importante método, que é o de apagar, que é o de apagar usuários. Vou colocar delete map. Vai ser a mesma coisa do getMap, só que a gente vai colocar barra entre chaves ID. Então a gente vai receber o ID do usuário, né, que a gente quer deletar. Como a gente não vai retornar nada, vai só processar, você vai colocar public void. Aí o nome vai ser excluir usuário, assim. A mesma coisa de cima, path variable long id, e vai colocar usuário repository ponto delete. Aí vai passar, quer dizer, delete by id, vai passar o id, vai ser deletado lá.